Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 3, verso 14, as orações de Gajendra. Repitam, por favor. Sarva Indriya Guna Drashtre Sarva Pratyaya Hetave Asata Chayaya Uktaya Sat Abhasaya Te Namaha Sarvendriya Gunadrashtre Sarva Pratyaya Hetave Asata Chaya Yoktaya Sadabhasaya Te Namah. Sarva Indriya Gunadrashtre, ao vidente de todos os objetivos almejados pelos sentidos. Sarva Pratyaya Hetave, que é a solução de todas as dúvidas e sem cuja ajuda ninguém pode resolver nenhuma de suas dúvidas e incapacidades. Asata, com a manifestação da irrealidade ou ilusão. Chayaya, devido à semelhança. Utkaya, chamados Sat, de realidade. Abhasaya, ao reflexo. Te, a vós. Namaha, ofereço minhas respeitosas reverências. A tradução é a seguinte: meu Senhor, sois o observador de todos os objetivos dos sentidos. Sem vossa misericórdia, não há possibilidade de se resolver o problema das dúvidas. O mundo material é exatamente como uma sombra que se assemelha a vós. Na verdade, aceita-se este mundo material como real, porque ele dá uma ideia de vossa existência. Repitam, por favor. Meu Senhor, sois o observador de todos os objetivos dos sentidos. Sem vossa misericórdia, não há possibilidade de se resolver o problema das dúvidas. O mundo material é exatamente como uma sombra que se assemelha a vós. Na verdade, aceita-se este mundo material como real, porque ele dá uma ideia de vossa existência. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Para parafrasear este verso, os objetivos das atividades sensoriais são de fato observados por vós. Sem vossa orientação, a entidade viva não pode sequer dar um passo adiante. Como se confirma no Bhagavad Gita, Sarvasya chaham hridi sanivisto matasmriti jnanam apohanam cha. Estais situado no coração de todos e é unicamente de vós que vem a lembrança e o esquecimento. Chayeva Yasya Bushvanani Bibharti Durga. Nas garras de Maya, a entidade viva quer desfrutar deste mundo material. Porém, a menos que lhe deis orientação e lembrança, ela não pode avançar na busca do sombrio objetivo de sua vida. Vida após vida, a alma condicionada esforça-se por alcançar um objetivo errado, e vós fazeis com que ela se lembre deste objetivo. Numa determinada vida, a alma condicionada deseja progredir rumo a um certo objetivo, porém depois que o corpo muda, ela se esquece de tudo. Entretanto, meu Senhor, porque ela quis desfrutar de algo deste mundo, então, em seu próximo nascimento, fazeis com que ela passe a lembrar-se disto. Mata Smriti Jnanam Apohanam cha. Porque a alma condicionada deseja esquecer-vos, podeis, por vossa graça, dar-lhes oportunidade, através das quais
vida após vida, ela poderá esquecer-vos quase perpetuamente. Portanto, sois o eterno orientador das almas condicionadas. Porque sois a causa da qual tudo se origina, tudo parece real. A realidade última é vossa onipotência, a suprema personalidade de Deus. Ofereço-vos minhas respeitosas reverências. A palavra Sarva Pratyaya Hetave é explicada por Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que diz que o efeito dá-nos um vislumbre de sua causa. Por exemplo, uma vez que um pote de barro é o resultado da atividade de um oleiro, vendo o pote de barro, pode-se inferir a existência do oleiro. Igualmente, este mundo material assemelha-se ao mundo espiritual. Qualquer pessoa inteligente pode imaginar como ele está agindo. Como se explica no Bhagavad Gita, Mayadhyakshena Prakriti Suyate Sacharacharam. As atividades do mundo material sugerem que atrás delas está a superintendência do Senhor. Hare Krishna. Se vocês estivessem lendo aqui o significado de Prabhupada, vocês perceberiam que esse significado tem uma maneira diferente de Prabhupada explicar um tema. Porque Prabhupada às vezes parafraseia algum texto, mas nunca tanto assim, tão grande. Prabhupada tentou e fez a tradução dos livros de acordo com o significado hermenêutico. Então ele fez a tradução quase literal, mas mantendo o objetivo dele era o significado. Então, algumas vezes na tradução ele já põe um pouco do toque, do significado do verso mesmo. Não faz uma tradução muito literal. Então aqui ele fez a tradução e na hora do significado ele resolveu explicar o verso fazendo uma parafrase. Parafrase é quando a pessoa muda as palavras de quem falou para dizer a mesma coisa. Só que Prabhupada fez aqui um texto imenso com relação a isso, ainda citando o verso, citando o Bhagavad Gita, o verso 15:15 do Bhagavad Gita, que é muito famoso, mais citado. E Prabhupada fez um parágrafo imenso, com 15 linhas, mais ou menos, explicando como se estivesse parafraseando. E ele começa dizendo, para parafrasear este verso, aí põe 2 pontos e começa entre aspas. Então, esse verso tem um significado super interessante. É o significado de que este mundo é um reflexo pervertido do mundo espiritual. Aqui é como uma sombra que se assemelha à origem do Senhor, à forma original do Senhor. E a gente que não tem percepção extrasensorial, toda a percepção da gente é através dos sentidos, então a gente percebe o mundo como se fosse real e concreto, existente para sempre, e a gente se dedica a esse mundo com uma responsabilidade e uma seriedade como se ele fosse inteiramente eterno, verdadeiro, real. E no sentido, o mundo é real. Em um sentido, o mundo é real, porque ele existe formado com elementos que são produzidos pelo próprio Senhor, que são os elementos materiais, que fazem parte da energia externa do Senhor. Então, essa energia é a energia divina, é a energia do Senhor Supremo. Então, de fato, ele é real. Mas ele é real, mas ele é Dukhalayam e Asashvatam. Ele é Asashvatam, ele é temporário. E aqui não é um lugar de bem-aventurança, é um lugar de dukkha, de miséria. Então, é decepcionante, é frustrante o mundo material. Quando a gente desenvolve relações com
com toda a existência material, a gente já devia ter um seguro, assim, ir numa corretora e fazer um seguro para a decepção. Porque a cada impressão, a cada contemplação que a gente vai ter, a cada ideia que a gente vai ter, já está embutido o perigo da decepção. Por isso é importante ter uma corretora de seguros. Porque a corretora vai dizer, quando houver um sinistro, a linguagem da corretora é, quando houver um sinistro, quando houver uma decepção, você tem alguma garantia financeira. O seguro diz isso. E aí você vai compensar o sinistro com dinheiro, que é a sua grande preocupação no mundo materialista. Aqui é o mesmo conceito trazido para o campo da filosofia, do convencimento filosófico. Quando você compreende a filosofia, então quando a gente compreende a filosofia, a gente vê há um grande risco de decepção a cada instante. O sinistro vai acontecer a qualquer instante. Então eu preciso estar preparado para isso. Então Gajendra está fazendo uma oração ao Senhor Supremo dizendo isso. Esse mundo é decepcionante. Eu estava na boa com as minhas namoradas, tomando banho. Ele era poligâmico, né? Animal, né? Então está liberado para eles. Então ele estava dentro de um lago tomando banho com as garotas e não fez o seguro. Não estava preparado para a decepção. Quando o crocodilo agarrou a pata dele e ele disse para as meninas, saiam, eu resolvo isso. Então, ele estava pensando que ele resolveria com a sua força. E ele lutou com toda a sua força com o crocodilo. Mas o crocodilo estava no seu habitat natural. E ele estava fora. E ele não conseguiu vencer. Então, naquela situação, foi que veio o conhecimento. É esse conhecimento que está escrito aqui agora. Para quê? Qual é o objetivo de estudar o Bhagavata? O objetivo de estudar o Bhagavata é não esquecer de Krishna e sempre lembrar dele. Então, com o estudo do Bhagavata, a gente traz para a realidade do mundo material a ideia original ou a forma original de Krishna, o conhecimento original que vem de Krishna. E aí a gente compara com a sombra e diz, aqui é sombra, aqui é luz, aqui é a forma original, aqui é sombra. Eu não posso me entregar a essa sombra. Eu não posso me entregar. Eu vou lidar com a sombra como sombra. Eu não vou lidar com a sombra como se fosse luz. Eu vou lidar com ela, mas eu vou lidar como sombra, com a identidade original dela. Então, assim, é o conhecimento. E aqui o conhecimento está sendo dado. E Prabhupada acha esse conhecimento tão importante que ele resolveu trazer para a linguagem compreensiva para os seus leitores, os seus discípulos, de acordo com o que ele já vem explicando. Então, ele traz o Bhagavad Gita para os devotos entenderem. Então, ele traz esse verso 15:15, que é Krishna quem dá a lembrança e o esquecimento. Então, a pessoa tem que estar conectada com Krishna para poder, constantemente, poder lembrar e não esquecer dele próprio. Porque se, de acordo com a própria natureza controladora de Krishna, ele vai dar a lembrança e o esquecimento. E ele controla através de suas energias. A energia predominante, mais próxima de nós, é a energia externa. Essa energia externa trabalha com 3 forças na natureza que são invencíveis, praticamente, que são os 3 modos da natureza material. Então, nós estamos envolvidos com os 3 modos da natureza material, nós estamos envolvidos com a energia externa de Krishna, nós estamos envolvidos com Krishna, mas nós estamos envolvidos com a sombra de Krishna. E esse é o ponto do verso aqui. Então, nosso amigo diz, o mundo material é exatamente como uma sombra que se assemelha a vós. Então, ele está apresentando o seu conhecimento filosófico para Krishna
com o objetivo de obter a misericórdia de Cristo. Isso eu reconheço, eu me enganei, eu estava aqui iludido com minhas meninas aqui tomando banho aqui no rio com as garotas, mas agora eu entendi. Então eu quero lhe dizer o que eu acredito, o que eu penso. Eu me equivoquei na prática, mas na teoria eu lembro. E agora que eu estou impedido da prática, eu recobrei a minha consciência. É bonito demais esse passatempo, é muito humano, apesar dele ser um elefante, é muito humano. E nós podemos, com esse exemplo, criar um respaldo para as nossas fraquezas espirituais. Criar um respaldo para elas, uma tábua de salvação. Então, essa tábua de salvação, nesse caso aqui, é o conceito filosófico, e Prabhupada faz questão disso. Então ele parafraseia o verso, que é uma oração simples, trazendo a filosofia do Bhagavad Gita, apresentando o conhecimento que distingue a iluminação da ilusão. É muito bonito observar como o Prabhupada faz esforço para nosso conhecimento. É muito bonito isso. Quem está habituado a ler os livros de Prabhupada, procurando associação com Prabhupada, a associação que nós não temos mais, porque Prabhupada... Agora ele está no YouTube também, né? Então fica mais fácil ouvi-lo. Mas porque ele partiu desse mundo levando a sua forma vapo, nos privando do nosso relacionamento vapo com ele, do relacionamento pessoal, nós precisamos das instruções dele. Então, quem observa como o Prabhupada escreve, o esforço que ele faz para nos instruir, vê que esse significado de hoje tem uma característica particular, que é a motivação de Prabhupada para dizer: eu vou explicar isso, eu vou fazer com que esse camarada entenda isso, eu quero explicar isso dessa maneira, e ele vai entender. E aí Prabhupada explica todo um parágrafo imenso, parafraseando o texto. E depois ele conclui com um outro parágrafo, quando ele explica a palavra sarva pratyaya hetave. Ele vai citar Vishwanatha Chakravarti, dizendo que Vishwanatha Chakravarti diz que o efeito dá-nos um vislumbre de sua causa. Então, quando nós acabamos de tomar praçada em algum lugar e nós apreciamos a praçada, nós queremos saber quem foi o cozinheiro para agradecer, para dizer parabéns, você cozinha muito bem, né? A maioria das vezes a gente encontra erro e vai dizer o contrário, mas então é o que Vishwanatha Chakravarti explica aqui, que o efeito dá-nos um vislumbre da sua causa. Então a gente quer conhecer a pessoa e diz: quem é a pessoa que sabe cozinhar tão bem? Eu quero conhecer essa pessoa que sabe cozinhar tão bem. Então, quem é a pessoa que preparou esse mundo? Quem é a pessoa que faz coisas tão belas, as flores, o canto dos pássaros, a plumagem das aves, a força de um elefante, por exemplo, né? A beleza dos seres humanos, homens e mulheres, e tudo que existe de bem nesse mundo. A gente aprecia isso, mas a gente deve apreciar com um conceito filosófico de que esse é um reflexo pervertido do mundo espiritual e que a gente precisa chegar lá. O sistema Varnashram nos ajuda a compor um meio termo enquanto vivemos nesse mundo, mas é o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna que vai definitivamente purificar o nosso coração e fazer o nosso coração ficar focado em desenvolver amor puro por Krishna, para que esse amor puro por Krishna englobe toda uma relação comportamental de amor com o mundo. Se não for assim, o amor nesse mundo é sempre egoísta, é um amor
que maltrata a própria pessoa que ama, porque vai trazer uma decepção muito breve, e maltrata a outra pessoa porque revela a outra pessoa como objeto. Não revela a outra pessoa como um sujeito, mas revela como um objeto do meu amor. Você é o objeto do meu amor. Ou seja, eu amo você e você como objeto, você vai satisfazer a mim, porque eu sou o sujeito. Então essa é a relação amor egoísta. Enquanto o amor comportamental, previsto como resultado do reflexo do amor por Krishna, é o amor por todas as entidades vivas. Esse é o amor que tem um efeito contrário, diferente do amor egoísta. Ele engloba tudo, ele realiza completamente tudo. Todos os sentidos ficam satisfeitos. Todos os sentidos ficam satisfeitos. O coração se alivia das dores materiais, porque ele entende Bhoktaram Jagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam. Ele entende que Krishna tem essas características de ser o beneficiário último, e ele então Gyatramam Chantirichati, ele reconhece a Krishna como tudo isso, então ele obtém paz interior, paz verdadeira, e vive essa relação de paz com todo esse mundo dual. Obrigado pela atenção. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.